Para você que sempre acompanha nas redes sociais o trabalho do vereador Claudinei Marques, hoje nós temos mais uma edição do Poços de Fato, que, como o próprio nome sugere, são os fatos reais na visão do vereador, fatos esses que permeiam o dia a dia de Poços de Caldas. Vereador, mais uma vez, bom aqui a gente poder abrir esse espaço, não é, às pessoas que acompanham o seu trabalho, para que a gente consiga aí abordar tópicos que são relevantes, que são importantes para a vida de todos os cidadãos, e nós também nos incluímos nisso, e vamos pontuar alguma coisa hoje, é isso? Sim, Pedro, eu agradeço a sua participação, a sua presença aqui neste momento, que é um momento de reflexão. A ideia é justamente podermos colaborar, né, nesse processo de observação da dinâmica social, da dinâmica administrativa, inclusive, né, de Poços, que é a função do vereador em última instância. E que nós possamos aqui ter momentos produtivos em prol de Poços de Caldas. E a intenção do Poços de Fato é trazer aí as atuações recentes, não é? Os requerimentos recentes, as respostas recentes recebidas pelo gabinete do vereador Claudinei. E eu quero começar, vereador, Sim, sobre um requerimento com pedido de informações que o vereador fez a respeito do uso desse equipamento, né, chamado soprador, que é muito utilizado na limpeza urbana, até porque, em tese, ele facilita o trabalho dos servidores que lidam com a limpeza. O que motivou o vereador a fazer esses questionamentos, até também com um foco aí nos EPIs, sim. Nos equipamentos de proteção individual? Então, Pedro, é muito comum, né, todos nós que moramos em Poços e que transitamos pelo centro e especialmente pelas praças, nos depararmos com servidores que utilizam o chamado soprador de folhas. Esse é o nome, soprador de folhas. Uhum. E não é incomum nós nos depararmos com servidores ali na sua atividade laboral, né, que é importantíssima, é claro, entretanto, sem os protetores auriculares. E só quem ficou perto destes sopradores sabem o barulho que faz. Nós temos limites de decibéis. Até pela OMS. Pela OMS, nós temos aí limites que não poderiam ser extrapolados, que é no máximo 85 decibéis. E aí quando você começa a avaliar, você percebe que as condições de trabalho, as condições laborais desses servidores não são as melhores. Porque a audição, eu tenho visto servidores sem o protetor. Inclusive, um dia desses, abordei 2 delas ali na Rua São Paulo. Então, a audição, ou melhor, o ruído é muito elevado. Nós temos aquela máquina que é uma máquina que tem lá talvez uns 4, 5 quilos de peso ou mais. O barulho incomoda, além do fato de que aquele soprador, ele promove uma nuvem de poeira que de alguma forma prejudica o servidor e, é claro, prejudica os pedestres que vão ali pela cidade, pelas calçadas. Você sabe que existem atualmente legislações, por exemplo, nos Estados Unidos, que proíbem o uso de sopradores em determinados locais, a depender da dinâmica e do fluxo de pedestres. E é muito fácil perceber isso, basta você fazer uma consulta rápida aí, Sim. não é? Uma pesquisa rápida na internet, para perceber que o soprador, ele é um equipamento execrado, né? Totalmente. Execrado. Todo mundo condena por uma série de outros motivos, além desses que o vereador já mencionou. Não, então nós temos, dentre vários aspectos, nós temos o problema que é a questão da saúde laboral do servidor. Há uma potencial perturbação do seu potencial auditivo. Nós temos essa nuvem de poeira, não é? Porque o jato de ar, ele é muito forte. Então ali
E você já percebeu que onde tem um servidor com um jato daquele, com um soprador, as pessoas não passam perto. Sim. As pessoas não passam perto, os transeuntes não passam perto, porque é uma nuvem, além do barulho, do ruído, uma nuvem de poeira. E nesta nuvem de poeira, sabemos lá o que fica em suspensão no ar, não é? Porque, é claro, os animais, sejam eles quais forem, muitas vezes defecam. Essas fezes permanecem ali e, de alguma forma, entram em suspensão, essas partículas, e depois são, de alguma forma, aspiradas pelas pessoas. Uhum. Então, nós vamos verificando e vamos somando diversos aspectos. E mais uma questão importante, o turista ou os moradores da área central da cidade, da mesma forma, acabam sendo atingidos, porque esse trabalho tem início logo ali nas primeiras horas da manhã. Então, nós percebemos que há um complexo aí de situações que levam-nos a considerar a hipótese de se reavaliar a utilização dos chamados sopradores de folhas, pelo menos na região central da cidade. E ainda no texto do requerimento, há um outro detalhe importante também que passa muito pelo meio ambiente, de pessoas argumentando a mortandade de pequenos seres, Sim, não é? sim. Que vivem nos gramados, não é? As formigas, os bichinhos todos, que também acabam tendo as suas vidinhas ceifadas aí, Sim, né, sim. vereador? No final das contas, nós já vínhamos questionando a Secretaria de Serviços Públicos nesse sentido. Ano passado fizemos, inclusive, um pedido de informação a respeito. Eu entendo que seria salutar que alterássemos a dinâmica de trabalho desses servidores, ou que, pelo menos, uma outra maneira de fazer esse trabalho da limpeza nas praças e na região central da cidade. Porque eu, inclusive, lia um dia desses atrás um artigo de um escritor americano que ele diz assim: para substituir a vassoura, criou-se um monstro que ruge alto, cospe poeira, né, e defeca fumaça tóxica. Então, em prol dos servidores, primeiramente, em prol dos transeuntes, em segundo lugar, e também do turista em Poços, eu entendo que seria sim possível reaver a utilização dos chamados sopradores de folhas. E também, vereador, um dos seus principais questionamentos no requerimento foi no sentido de saber se os EPIs estão sendo entregues pela administração aos servidores e esses, Sim. caso ou outro, acabam negligenciando o uso. Sim, porque, aliás, eu acredito mesmo que esses EPIs são entregues. Uhum. Eu acredito, sim, claro que são. Então, cabe, talvez, uma fiscalização mais apurada por parte da secretaria competente, porque a preocupação aqui é principalmente com a saúde auditiva do servidor. Se ele não coloca, ele tem que ser, de alguma forma, repreendido. Advertido. Né? Porque é a saúde auditiva dele que está em risco. Daqui mais 10, 15, 20 anos, provavelmente este servidor será um idoso com sérios problemas de audição. Sim, sim. Então é preciso muita ponderação. E quando falamos em EPIs, inclusive, eu queria só trazer mais um detalhe aqui. Nós temos recebido, inclusive, reclamações, por exemplo, dos trabalhadores da empresa da coleta de lixo, que também, muitos deles, não estão usando EPIs. Uma luva, uma máscara, uma bota que seja adequada. Imaginemos nós, um trabalhador que diariamente atua ali na limpeza, na coleta do lixo de cada um de nós e não utilize os EPIs adequados. Isso também é algo preocupante e, inclusive, já fiz um contato com a secretaria competente, que é de Serviços Públicos, para que possa encaminhar a notificação necessária para que a empresa promova, se é que não está promovendo, acredito também que esteja,
mas muitos trabalhadores preferem não usar. Então, isso vai contra a saúde laboral do trabalhador, também no caso da coleta de lixo.